Olá, o ano de 2020 está chegando no final e que ano, né? Hoje a gente vai fazer um apanhado das leituras do ano de 2020. Esse ano, diferente dos anteriores, eu quis tomar um pouquinho mais de atenção na curadoria e eu não quis me prender na quantidade de livros, mas eu estipulei uma meta anual de 5.000 páginas, quer dizer, um paginômetro para que eu pudesse ter como desafio. E esse ano foi muito interessante, porque eu comecei a prestar mais atenção nos tipos de livros, né? Na curadoria que eu estava fazendo. Eu acho que eu melhorei um pouco, tem muita coisa ainda a melhorar, mas eu acho que já foi bem legal. Foram 23 livros até agora, acredito que eu vou terminar o 24º até o final do ano, que eu consegui completar esse ano. Então, para mim, foi um desafio pessoal atingido, com meta atingida. Espero que vocês gostem. O ano começou com A Kiss Before You Go, Um Beijo Antes de Você Ir, do autor e desenhista Danny Gregory, que foi um memoir sobre a história de vida dele, um pouco trágica, mas que traz um pouco da ilustração como parte da narrativa. Isso foi muito importante, muito interessante você sentir no desenho, nas cores, nas formas, perspectiva, o que o autor estava querendo passar, a emoção dele. E depois a gente foi para um livro de Miranda July. Se você não conhece Miranda, tem que conhecer. Ela é autora, diretora, atriz, de performance em muitas coisas. A visão de mundo dela é uma visão muito peculiar, né? É uma visão muito detalhada, né? Quem consegue ter esse tipo de visão do mundo é quem consegue observar com um grau de requinte o ser humano. Então, No One Belongs Here More Than You é um livro com vários contos de Miranda July, várias historinhas pequenininhas, mas que são fantásticas e tem uma percepção da psique humana muito interessante. Se não conhece, conheça Miranda July, que você não vai se arrepender. Tem um filme dela chamado Me, You and Everyone We Know. Eu, você e todos que conhecemos. Tem no YouTube e você pode ver, um filme fantástico. O terceiro livro do ano foi um livro pelo Prime Video, assino o Prime da Amazon e tem o Prime Reading, então fica a dica para quem tem assinatura e quer ler. Lá tem uns livros bem interessantes, uma seleção pequena, mas uns livros bem interessantes para você ler pelo Kindle. Então eu li o livro de estreia da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Um livro todo escrito em prosa, um livro pequeno que você lê numa sentada muito rápida, uma escrita bem poética, uma história bem triste. Mas vale muito a pena ver esse livro se você gosta desse estilo, né? Depois, outro livro de Danny Gregory, The Creative License, quer dizer, a licença criativa, que é especificamente para pessoas que estão querendo desenhar, fazer ilustrações, sketchbooks. Ele fala sobre técnicas, fala sobre processo, dá dicas, né, sobre mindset, e é bem interessante, e também um livro todo ilustrado. Então, para quem quer se enveredar nesse mundo, desenhar, soltar a mão, é um ótimo livro para começar, porque ele te dá um alento, ele ajuda, ele te dá a mão, né, para você começar nesse caminho. O próximo livro foi de Camus, O Estrangeiro, um livro um pouco angustiante, né? Muito angustiante pela apatia do personagem principal, apesar de várias coisas que acontecem com ele. É uma pessoa realmente muito apática, tipo, ele não toma ação, Ai, não consegui entender o raciocínio desse personagem principal, mas deu uma angústia muito grande. Um livrinho pequenininho, uma escrita muito legal, mas um livro que te deixa bem angustiado. Depois foi Tom na Fazenda. Tom na Fazenda foi o seguinte: eu gostei muito do seriado Orphan Black, e para quem quer assistir, tem no Netflix. A atriz principal é Tatiana Maslany, que ganhou o Golden Globes. Ela fez mais de 12 personagens nesse seriado, uma atuação fantástica, uma produção canadense, música muito interessante, e fala sobre clonagem, sobre ficção científica, mas foi um dos melhores seriados.
Então, nesse seriado, tinha uma outra atriz que interpretava muito bem, chamada Evelyn Brocco. O pessoal aqui do Brasil que gostou dela fez até um meme chamando ela de brócolis, enfiando a cara dela dentro de um brócolis. Mas, de qualquer forma, ela começou uma peça lá no Canadá que me chamou muita atenção pela quantidade de prêmios que a peça estava ganhando, né? Quanto a roteiro, quanto a atuação. Eu falei, gente, tomara que essa peça venha para o Brasil. E ela veio, acho que foi em 2017, ficou aqui no Rio de Janeiro, mas eu perdi a temporada, não sei nem porquê, e aí voltou esse ano, e eu falei, eu tenho que assistir, de qualquer maneira eu tenho que assistir, porque o pessoal estava falando muito, eu sou muito apaixonada por teatro, e aí eu fui assistir. Essa peça foi trazida pelo Armando Babayov, não sei se vocês conhecem ele, é ator brasileiro, e foi muito forte. Foi no teatro ali da Conde Bernadotte. Na verdade, deveria ter sido feito num teatro de arena, mas foi um teatro de palco. Uma atuação fantástica, visceral, chamou a atenção. Foram, acho que, 2 horas de teatro. Os atores, tipo, se mergulhando na lama. Uma entrega muito grande do Armando e da equipe, né, e de todos os atores do elenco, que foi sensacional. Eu fiquei muito presa nesse texto e nessa entrega. Eu saí de lá sem palavras. E estava vendendo o livro e eu comprei, que tem um script, né, o roteiro da peça. E foi um dos livros que eu li novamente, porque eu fiz questão de internalizar essa peça tão forte, né, tão esquisita, e foi um livro que me marcou, e a força da peça ajudou a marcar esse livro. Depois tivemos Essencialismo, que já tem vídeo aqui no canal, um livro fantástico, bem objetivo, bem direto, né? Falando sobre isso, né? Onde você tem que alocar sua força, sua energia para você ter os resultados, né? Em diversas partes, né, da sua vida. Então, que a gente fica despendendo energia, ação, preocupação e não potencializa. Então, esse livro foi bem legal. O próximo foi O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Um livro pequeno, não me prendeu tanto a atenção a história de um velho marinheiro que vai ao mar. O importante aqui é a resiliência, a força, né, de vontade desse velho, né? Então, ficou o sentimento desse velho para mim como um exemplo. E depois eu li Art and Fear, um livro em inglês sobre o medo e a arte, que fala um pouquinho sobre o processo criativo do artista. Aí depois a pandemia começou a pegar muito forte. E não riem, por favor, eu fiquei com medo. Foram tempos bem estressantes. E eu falei, eu tenho que ler alguma coisa que me ajude. E eu comprei um livro chamado A Medicina da Imortalidade, com um pequeno desejo de ser imortal por aí, eu saber como chegar nisso, de Ray Kurzweil. Eu já tinha lido vários livros dele, livros fantásticos, né, que traz uma questão de futurismo, novas tendências. Depois eu indico para vocês. E eu achei que esse livro fosse me ajudar pra caramba. É um livro que fala sobre a medicina, sobre alimentação, sobre dormir, sobre exercício, sobre complexos vitamínicos. Um livro bem básico para, na verdade, quem não é do ramo, eu acredito, porque eu acho que seria bem básico para quem é do ramo. Então, eu comecei a fazer as anotações sobre coisas que eu tinha que fazer, coisas que eu tinha que mudar, e esse livro foi muito importante naquele momento que eu estava um pouco tensa, um pouco desesperada. É claro que nada deve ser feito sem orientação médica, mas foi um livro muito esclarecedor, até acalmador, né, para mim, porque dá para entender as novas tendências, onde estamos indo, como é que as coisas estão evoluídas, né? E esse livro não me foi indicado, mas eu vi numa live em cima da mesa, né? E aí eu prestei atenção, anotei o nome do livro, do Joel J. Não sei se vocês conhecem o Joel J. Ele é um cara que fala muito sobre performance, é um cara que já foi atleta brasileiro de natação, e eu vi numa das lives na mesinha dele e eu anotei, comprei e li. Então foi muito bom naquele momento que eu estava vivendo, e agora já estou adotando algumas dicas, né, que o Ray e a sua equipe indicam. Depois veio um livro muito gostoso, um clássico para os artistas, que se chama A Guerra
da arte. Não a arte da guerra, não se confundam. A Guerra da Arte é de Steven Pressfield, um escritor que escreve muito sobre guerra, né? Sobre a história, e é uma referência para a faculdade de história. Vamos supor, a faculdade de Oxford tem os livros dele como currículo, né, para você ler na ementa, porque eles dão uma riqueza de detalhes muito grandes. Mas a Guerra da Arte fala sobre o processo criativo dele, ele enfrentando o que ele chama da resistência para produzir cada dia. É um livro muito legal, muito filosófico e que me ajudou muito. Já tem 2 vídeos no canal sobre esse livro, eu destrincho ele todinho, e se vocês quiserem é só ver aqui na playlist. Eu já conheci o livro, mas ainda não tinha lido. Me foi indicado pela Nanda McDowell, que é uma influencer que fala muito sobre vendas, e ela indicou o vídeo da professora Lucelena Galvão, da Nova Acrópole, que fala sobre filosofia, e ela fala sobre esse livro. Então isso me instigou a ler também e fazer aqui o nosso review focado nos meus aprendizados como artista desse livro tão interessante. Depois eu li o Guia de Dividendos, um pouquinho de finanças da Suno, sempre leio um pouco de finanças no ano, e aí eu assinei a Grow Livros, um clube de livros voltado em desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e negócios, e comecei lendo O Poder dos Momentos, né? O poder do momento, ele é muito importante para o artista, que a sua arte muitas das vezes acontece no momento, né? Na peça de teatro, como a gente viu no Tom na Fazenda, num concerto de música. Então é muito importante como artista entender em questões de marketing, de apresentação, de interação com o espectador, né? Como é que isso se faz, como é que você fica na cabeça dele, como é que você cria uma experiência fantástica. Esse foi o primeiro livro da Grow Livros que eu li e que foi muito interessante, e eu trouxe um pouco para o universo da arte, né? Depois eu li O Sentido do Fim, de Julian Barnes. Se você entendeu esse livro, por favor, me conta, porque eu fiquei sem entender do início ao fim, sem dar sentido nenhum ao fim desse livro. Eu fiquei realmente muito perdida. Me ajuda aqui, escreve aqui no comentário aqui embaixo para me ajudar. E depois eu li da Maya Angelou, um livro assim, autobiográfico, uma escrita muito leve, uma escrita muito bonita para uma pessoa que viveu coisas tão fortes. Eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, um livro muito bonito sobre a história de vida da autora, vale muito a pena ler, né? E depois eu li o Minimalismo Digital, do Cal Newport, já tem vídeo aqui no canal também. Ele foi o segundo livro que eu li da Grow Livros, do Clube de Livros, e trouxe um esclarecimento muito legal, porque hoje em dia a gente fica meio perdido nas mídias sociais, né? A gente perde muito tempo, e no vídeo eu vejo quanto tempo eu gasto, né, em mídias sociais. Eu levei até um susto quando eu vi no vídeo. É claro que hoje em dia a gente está isolada, a gente está sozinha, é claro que isso ajuda, né, hoje em dia até você espairecer, né, a cabeça, fazer contatos, continuar o network, continuar se conectando com a vida ali fora, né? Mas é muito tempo que a gente passa, e essa revisão desse nosso momento e valores é preciso. Depois eu ganhei um presente muito especial, e não estou acostumada a ler histórias em quadrinhos, né? Mas eu ganhei um livro do Basquiat em história em quadrinhos, da coleção Art Masters. E foi fantástico, porque ele em si já é uma obra de arte, né? As ilustrações são muito interessantes, conta a história da vida do Basquiat, mas sugiro para quem não conhece, veja o documentário antes, veja um filme antes, porque a narrativa é um pouquinho fluida, vamos dizer assim, mas o livro é fantástico. Eu li também depois, aí tô pulando um pouquinho a cronologia dos livros, um livro do Vincent van Gogh, também da mesma coleção, uma ilustração um pouco mais assim bonitinha e não tão assim atirada e arriscada como o do Basquiat, né? Mas foi fantástico saber a história desses dois autores através de desenhos, né? De histórias em quadrinhos. A história desses dois pintores, né? O próximo livro foi Not Impossible, Não Impossível, do Mick Eblin. Eu vi uma palestra do Mick Eblin na XP 2020, um evento com várias palestras interessantes da empresa XP, e ele foi um dos
palestrantes falando sobre o projeto dele, que é o Laboratório Not Impossible. Ele é um produtor americano, tinha uma agência de produção de efeitos visuais, né? Fez vários filmes, né, para Hollywood, e aí ele se encontra num dilema na vida que ele quer ajudar um cara, um grafiteiro conhecido que teve uma doença degenerativa e passou só a ter um movimento dos olhos. Imagina o que é para um artista, né, que trabalha na rua fazendo grafitagem com spray, perder todos os movimentos e não poder mais fazer arte e não poder mais viver, né, direito. E ele não acalma até conseguir ajudar esse artista, né? Ele desenvolve um óculos inteligente, né? Mais ou menos que funciona como o do Stephen Hawking, mas numa tecnologia mais barata, mais aberta, e depois ele abre, né, a tecnologia para qualquer pessoa poder criar, né? Então isso é muito interessante. Então ele cria esse óculos que ele identifica o movimento dos olhos e a pessoa, ela escreve, ela pinta e a sua comunicação começa a ser mais fluida, né? Um trabalho fantástico. Depois ele abre esse laboratório para ajudar várias outras causas, muitas delas ligadas à arte, né? Pessoas surdas, ele cria um colete para que a pessoa sinta a música, né? Então, por vibrações, por cores, a pessoa vai sentindo. O Not Impossible já tem vídeo aqui no canal, são 2 vídeos em que eu explico o projeto e o livro, né, que é o Not Impossible, que fala sobre a história de vida dele, o projeto e as resoluções que ele criou para pessoas com problemas como esse que eu expliquei, que tinha um problema que só movimentava o olho, né? E depois eu li Nietzsche para Estressados, um livro com 99, que eles chamam de doses, né? Para você entender o mindset do Nietzsche e conseguir viver de uma forma mais tranquila e mais inteligente, né? Foi bem legal, mas é um livro que eu acho que é um livro mais para você ler e depois voltar, né, aos poucos nele para tentar internalizar essas pérolas que são rapidamente expostas, né? E aí depois teve a estreia do Walter Hugo Mãe. Primeiro livro do autor que eu leio, O Filho de Mil Homens, foi um livro muito bom, é uma escrita muito bonita, muito poética, começa com um argumento muito interessante. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre esse livro, então fique atento, mas foi muito boa. Eu tenho que falar a verdade que no meio pro final eu meio que me perdi com a quantidade de personagens e quem era quem, mas a construção é muito interessante, o argumento inicial é muito lindo e a escrita dele é primorosa. Então, com certeza esse foi o primeiro que eu li, vou ler mais. Eu me perdi ali no 3/4 do livro, fiquei um pouco perdida, mas depois me achei e o fechamento do livro é fantástico. Depois eu li online o 100% Presente do Joel J, que fala sobre o comprometimento, a performance. Foi um livro que eu esperava assim, um pouquinho mais por seguir o conteúdo dele, por já ter assinado, né, a assinatura dele do portal que ele tem com várias coisinhas, com várias palestras e conteúdo e sobre livros. Eu esperava um pouquinho mais, é um livro básico para quem quer começar a voltar a se motivar, a ter performance. É um livro autobiográfico, um livro interessante, mas eu esperava um pouquinho mais. E aí tô terminando esse ano, de repente, o 24º livro do ano, é um livro da Grow também, que fala um pouco sobre as estratégias da Amazon, né? Como você tenta entender a estratégia dela, pensamento de longo prazo, né? Foco no cliente, que é muito importante para qualquer empresa, qualquer empreendedor, na verdade. Então, com isso eu encerro a lista de leituras desse ano. Para mim, deu para perceber que eu tenho muita dificuldade de ler livros de ficção, né? Ler romances. E eu acho que esse ano eu consegui ler um pouco mais. Eu gosto muito de ler livros técnicos, biografia, livros teóricos. E quando me vem um livro, né, com alguma história, alguma narrativa, eu não consigo fluir. Eu tenho muita dificuldade, né? A depender do estilo, eu não consigo. Mas esse ano eu acho que eu até li bastante, né? Tem vários exemplos
aí, começando por A Kiss Before You Go, Miranda July, Camus, Hemingway, né, vários outros aí, Walter Hugo Mãe. Então eu acho que o desafio que eu coloquei no início do ano, acho que foi muito válido, né? Conseguir mais livros, 24 acredito que vai chegar, 5.000 páginas e uma curadoria um pouco mais elaborada, um pouco mais pensada. Agora, para o ano de 2021, eu quero melhorar essa curadoria, ler livros que me modifiquem, ler livros que me impressionem, que me deixem de boca aberta, que me façam tomar ação, né? Que me faça descobrir novos mundos. Então, assim, o preciosismo na curadoria está sendo cada vez mais importante para mim, porque a gente vê que a gente não tem tanto tempo, né? E a gente vê que o nosso tempo é cada vez mais escasso e que a gente tem que saber falar não, saber falar sim, saber largar um livro quando ele não te prende atenção nas 30 primeiras páginas e saber que o seu tempo é válido. Então, eu acho que uma curadoria mais refinada vai ser o meu objetivo do próximo ano. Também vou fazer um paginômetro e quem quiser, por favor, me siga nas redes sociais, me siga aqui no YouTube para ver vários reviews de livros, me siga no Scoob, um aplicativo de livros para vocês seguir minhas metas, os livros que eu leio, o paginômetro que eu tô e que quiser dicas, vamos trocar ideia, vamos aprender juntos, né? Vamos dividir experiências. A coisa mais interessante desse ano foi tentar descobrir matchings, né? Como se fosse, sei lá, um Tinder de livros. Quando você encontra seu matching de pessoas que têm o mesmo interesse, né? E que tem uma leitura muito parecida e que gosta de trocar ideias, e isso dá um match literário, vamos dizer assim. Isso é fantástico, né? A gente encontrar o nosso matching literário. E espero que você encontre isso aqui comigo e que a gente se desenvolva juntos, leia juntos e aprenda juntos. Bem-vindo 2021!